Boa noite, meu amigo e minha amiga. Daqui a 2 minutinhos estaremos iniciando o programa Vivendo em Fé. Já estamos aqui no estúdio da Rádio Martins FM, já nos preparando para iniciarmos o programa Vivendo em Fé. Então, daqui a 2 minutinhos nós iniciaremos o programa Vivendo em Fé para aprender mais da Palavra de Deus e louvar o seu santo nome. Estamos encerrando os últimos preparativos para iniciarmos o programa Vivendo em Fé. Já estou aqui com o meu manual da vida. Você já pegou o seu manual da vida? Se não pegou, se aproprie dele agora, neste momento, nessas 2 horas que iremos ficar juntos falando da Palavra de Deus. Pegue o seu manual da vida e se aproprie da bênção da palavra que Deus vai lhe dar na noite de hoje, neste sábado, durante todo o programa Vivendo em Fé. Então, fica aqui juntinho comigo até às 22 horas, aprendendo mais da palavra de Deus, conhecendo mais a sua vontade para a nossa vida e louvando o seu santo nome. Nós teremos também um bate-papo durante o programa Vivendo em Fé, para que possamos tirar dúvidas, atender a pedidos de oração, de louvor. Então, nós vamos estar aqui conectados já a partir de agora, daqui a pouco também pela rádio, já a partir de agora estamos conectados, eu, você e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos começar agora o nosso programa Vivendo em Fé, ok? Sim, ó Pai, vem, Senhor, me ajudar na noite de hoje, Senhor, e ajudar todo aquele que neste momento está clamando a Ti, a Tua presença, Senhor. Ó, Tu dissestes, onde 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, aí Tu estarias, Senhor. E nós cremos em Ti, cremos em Tua palavra, Senhor. Por isso Te pedimos, Senhor, faz-se presente no meio de nós na noite de hoje, Senhor, porque todos estamos aqui reunidos com uma única intenção: conhecer mais de Ti. Ó Pai, Te pedimos, Senhor, faz-se presente em nossa vida, Senhor, não apenas na noite de hoje, mas a cada dia da nossa vida, Senhor. Derrama bênção, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida conjugal, sobre a nossa vida profissional, sobre a nossa vida emocional, Senhor. Faz-se, Senhor, resplandece, ó Pai, acima de tudo o Teu rosto em nós, Senhor, de forma que possamos verdadeiramente andar como Tu andastes no meio de nós. Ó, Te pedimos, Senhor, derrama da Tua bênção, Senhor, mas também Te pedimos que toca o nosso coração, Senhor, quebrantando, Senhor, para que reconheçamos os nossos erros, Senhor, nos arrependamos dele e possamos verdadeiramente voltar atrás em todos eles, Senhor, na Tua direção, Senhor, porque na verdade, ó Pai, quando pecamos, Senhor, nos afastamos de Ti, e o arrependimento é justamente fazer o caminho inverso na Tua direção, Senhor. Então Te pedimos, na noite de hoje, Senhor, toca o nosso coração, Senhor, quebranta-o, Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, para agir não conforme a minha vontade, não conforme a nossa vontade,
mas conforme a tua vontade, que é soberana e infinitamente melhor para cada um de nós, Senhor. Te pedimos na noite de hoje, ó Pai, faz-se presente na nossa vida, Senhor, faz-se presente no seio da nossa família, Senhor, faz-se presente a cada segundo de todos nós, ó Pai, porque todos nós precisamos, ó Pai, necessariamente precisamos da Tua glória, da Tua presença na nossa vida, Senhor, porque sem Ti, ó Pai, seríamos apenas barro. Ó Pai, te pedimos, Senhor, faz-se presente verdadeiramente, Senhor, nos fortalecendo, Senhor, nos orientando, Senhor, porque Tu disseste, Senhor, aquele que teme a Ti, ó Pai, Tu ensinarás o caminho que deve escolher, Senhor. Então ensina-nos, ó Pai, na noite de hoje, os caminhos que precisamos traçar, para que possamos cumprir a nossa função, ó Pai, aqui na terra, que é glorificar o Teu santo nome e trazer o mais possível, o mais próximo possível, o Teu reino para a nossa terra, ó Pai. Te pedimos, Senhor, faz-se presente na noite de hoje, em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, em nossos desejos, em nossos sonhos, em nossas ações, em nossas palavras, em nossas atitudes, enfim, inteiramente em cada um de nós, Senhor, para que possamos, ó Pai, dizer verdadeiramente, Senhor, Cristo habita em nós. É o que te pedimos na noite de hoje, já te agradecemos, no nome glorioso de Jesus. Amém. São exatamente 20 horas e 5 minutos na capital alagoana. E você está ouvindo Martins FM 87,9 MHz. Renato Moreno. Muito bem, estamos iniciando então mais um programa Vivendo em Fé. Fica aqui coladinho comigo até as 22 horas, louvando o nome do Senhor e aprendendo um pouco mais da sua palavra. Vamos então iniciarmos o nosso programa, o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco estamos iniciando o nosso primeiro bloco, onde leremos a palavra de Deus, e após a leitura da palavra, nós faremos um breve comentário sobre o texto lido. Um texto, inclusive, muito interessante, que está reservado para a noite de hoje. Já estamos recebendo participações aqui no nosso WhatsApp, no WhatsApp do programa. A irmã Viviane mandou uma mensagem para nós dizendo: já sintonizada, pronta para mais uma noite de aprendizagem. Amém, amém, irmã Viviane. Seja muito bem-vinda e Deus lhe abençoe com bênçãos sem medidas na noite de hoje e em toda a sua vida. Obrigado pela audiência, irmã Viviane, e obrigado também pela participação, ok? Vamos ter muitas coisas aqui interessantes no programa de hoje, ok? Mais uma vez, obrigado, um grande abraço, irmã Viviane, nossa ouvinte assídua no programa Vivendo em Fé, e nossa amiga irmã Viviane. Muito bem, antes de iniciarmos, eu quero dar alguns recados para que possamos iniciarmos o programa Vivendo em Fé. O primeiro recado que eu quero dar para você é que você pode levar o programa Vivendo em Fé para onde você for. Suponhamos que você vai sair, não vai conseguir ficar ao lado do seu aparelho radiofônico, quem está ouvindo pelo rádio, não consiga ficar durante todo o programa até as 10 horas da noite, até as 22 horas, e acha que precisa perder o programa. Não, você não precisa perder uma parte do programa. Você pode levar o programa Vivendo em Fé para onde você for. E existem três maneiras de
de você assistir o programa Vivendo em Fé. A irmã Eliane Campos entrou aqui na nossa live. Um grande abraço, irmã Eliane. Deus te abençoe poderosamente na noite de hoje e em toda a sua vida. Obrigado pela audiência no programa Vivendo em Fé. Então eu quero dar 3 recados. Estamos recebendo já uma ligação aqui no programa. Um minuto, eu vou atender. Vivendo em Fé, boa noite. É o Renato Moreno. Oi, irmão Marcelo, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Pode falar. Quer o quê? Marcos Antônio, te peço perdão, é isso? Pronto, certo. Pode falar. Marcelo de Satuba. Você quer falar ao vivo, Marcelo de Satuba? Não, não é certo. Marcos Antônio, te peço perdão, né? Pronto. Eu vou anotar aqui. Com a graça de Deus, a gente estará colocando durante o programa, ok? Te peço perdão. Obrigado pela participação, irmão Marcelo. Uma boa noite para o Senhor e Deus te abençoe. Amém, amém. Um abraço. Muito bem, as pessoas já estão participando. O irmão Marcelo de Satuba pediu o louvor de Marcos Antônio, te peço perdão. Vamos aqui buscar nos nossos acervos e com a graça de Deus nós estaremos durante o programa executando esse louvor, ok? Mas como eu estava dizendo, você pode levar o programa Vivendo em Fé para onde você for. E existem 3 formas de você fazer isso. Uma delas é através do site da Rádio Martins FM, o www.radiomartins87fm.wixsite.com/Lagoas. Repetindo, www.radiomartins87fm.wixsite.com/Lagoas. A partir do momento que você entrar neste site, você estará automaticamente conectado com toda a programação da Rádio Martins FM e, evidentemente, aos sábados à noite, com o nosso programa Vivendo em Fé. Ok? Outra forma que você tem para levar o programa Vivendo em Fé para onde você for é através do aplicativo Radiosnet, que você encontra para download tanto para smartphone Android como para iPhone. Basta você fazer o download do aplicativo Radiosnet e buscar no próprio aplicativo Radiosnet Rádio Martins FM. Ao clicar em Rádio Martins FM, automaticamente você estará conectado com toda a programação da Rádio Martins FM e aos sábados à noite, das 20 às 22 horas, evidentemente com o programa Vivendo em Fé. E a terceira forma é através da live no Facebook, na página de Preceito de Fé no Facebook, no www.facebook.com/Preceito de Fé. Você basta entrar nesse endereço www.facebook.com/Preceito de Fé aos sábados à noite, que você automaticamente vai estar conectado com a nossa live, a transmissão ao vivo do programa Vivendo em Fé, aqui diretamente do estúdio da Rádio Martins FM, e vai se sentir como se estivesse comigo aqui no programa Vivendo em Fé, diretamente dos estúdios da Rádio Martins FM. Então você tem essas 3 formas para levar o programa Vivendo em Fé para onde você for. Rosilma Moreno também entrou aqui na nossa live. Um grande abraço para você, Rosilma Moreno. Que Deus lhe abençoe poderosamente na noite de hoje, ok? Obrigado pela audiência. Muito bem. Outro recado que eu quero dar para você é que, assim como o irmão Marcelo fez, você também pode participar do programa Vivendo em Fé através de 3 formas também. Uma delas é através do telefone da Rádio Martins FM, o 3353-5112. 3353-5112. Basta ligar para o telefone da Rádio Martins FM e participar do programa Vivendo em Fé
pedindo louvor, pedindo oração, pedindo louvor como o irmão Marcelo de Satuba fez aqui, pedindo oração ou colocando suas dúvidas bíblicas, que na medida da graça de Deus nós estaremos atendendo às suas solicitações. Uma outra forma de você participar do programa Vivendo em Fé é através do WhatsApp do programa Vivendo em Fé, o 99413-8143, 99413-8143. Você também, pelo WhatsApp, pode mandar seu pedido de louvor, seu pedido de oração, colocar suas dúvidas bíblicas, mandar recado, fazer algum comentário, como por exemplo, a irmã Viviane fez logo no início do programa, dizendo que já estava sintonizada aqui com o programa Vivendo em Fé. E a terceira forma é através da live do Facebook. Você pode acessar a live no Facebook e assistindo o programa diretamente do estúdio da Rádio Martins FM, assistindo o programa, você pode digitar na própria live e participar do programa na própria live do Facebook no endereço www.facebook.com/preceitos de fé, ok? Então, você tem essas três formas de participar do programa Vivendo em Fé. E por fim, eu quero dizer que o áudio deste programa, do programa da noite de hoje, do dia 8 de fevereiro de 2020, estará disponível na segunda-feira. O áudio na íntegra estará disponível na segunda-feira no blog Preceitos de Fé, no endereço www.preceitosdefé.blogspot.com. Repetindo, www.preceitosdefé.blogspot.com. Na segunda-feira, esse programa de hoje, na íntegra, já estará disponível no nosso blog, o blog Preceitos de Fé, onde tem também vídeos do nosso canal do YouTube, textos a respeito da Palavra de Deus. Tem muita coisa lá no blog Preceitos de Fé, ok? E os áudios dos programas anteriores já estão lá no blog Preceitos de Fé. Então corre lá, dá uma entrada no blog Preceitos de Fé e você vai ver quantas bênçãos você vai encontrar neste nosso blog, ok? Muito bem, dados os recados, eu quero iniciar o nosso programa pelo primeiro quadro do programa, o momento da palavra, onde nós lemos a palavra de Deus na sequência em que ela se encontra. Antes de ler a palavra de Deus, eu quero também mandar um grande abraço para a irmã pastora, que no sábado passado inclusive pediu um louvor. Irmã pastora, nós hoje estaremos tocando o seu louvor, tá? No sábado passado a gente tocou já no finalzinho do programa, mas no programa de hoje será o primeiro louvor que será tocado, o que a senhora pediu, ok? Grande abraço para a senhora e que Deus abençoe a sua vida e a da sua família. Também quero dar um abraço para a irmã Solange, que está sempre ligadinha aqui com a gente no programa Vivendo em Fé, e também para a irmã Cícera, que também é um ouvinte assídua e sempre está participando do nosso programa Vivendo em Fé. Um grande abraço para vocês, que Deus as abençoe poderosamente na noite de hoje. Derrame bênção sobre a sua família, não apenas hoje, as suas famílias, né? Não apenas hoje, mas em todos os dias da sua vida, orientando, guiando, protegendo e abençoando poderosamente a vida de vocês e de suas famílias, ok? Um grande abraço para vocês e vamos então iniciar o primeiro bloco do programa Vivendo em Fé, o primeiro quadro, o momento da palavra, onde, como eu estava falando, nós lemos a palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, nós lemos a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. A cada programa Vivendo em Fé, nós lemos um capítulo da Bíblia Sagrada e hoje não será diferente. Nós leremos hoje o capítulo 30 do livro de Gênesis, ainda estamos no livro de Gênesis. Nós leremos hoje o capítulo 30 do livro de Gênesis e após a leitura nós faremos uma breve explicação sobre o texto lido, ok? Então, vamos ouvir agora a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Muito bem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como eu costumo dizer, se você está com o seu manual da vida, a sua Bíblia Sagrada aí do seu lado, pegue a sua Bíblia Sagrada e abra no livro de Gênesis, no capítulo 30, que nós leremos, eu e você, o capítulo 30 do livro de Gênesis, que diz assim: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim, lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel com grandes lutas: Tenho competido com minha irmã e lograrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Aser. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de seu filho. Respondeu ela: achas pouco me teres levado marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, e ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame, e lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti? Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentando grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quanto hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou:
que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punham. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Muito bem, assim fala a palavra de Deus. Assim fala a palavra de Deus. E na palavra de Deus, como eu costumo dizer, também nesse texto, é assim em toda a Bíblia Sagrada, também nesse texto nós encontramos muitas verdades, das quais eu colocarei algumas aqui para você que está lendo a palavra de Deus comigo, que está ouvindo o programa Vivendo em Fé ou assistindo pela live no Facebook. Muito bem, alguns pontos são importantes destacarmos. Nesse texto, diz que, no começo do texto, Raquel, a esposa que Jacó amava, pela qual ele trabalhou na prática 14 anos, porque ele primeiro recebeu Lia, a esposa Raquel, a esposa que ele amava, era estéril. Porém, Lia não. A irmã dela, a irmã mais velha dela, Lia, primogênita, não era estéril, e a gente já viu no programa anterior, no capítulo 29 do livro de Gênesis, que Lia já tinha tido alguns filhos. Então, Raquel utilizou de um costume da época, inclusive esse costume nós já vimos em leituras anteriores, né, no caso de Abraão e Sara. Raquel usou esse costume de que utilizar a sua serva como uma espécie de barriga de aluguel para dar filhos a Jacó. Ou seja, Raquel quis resolver o problema da infertilidade pelas próprias mãos. Assim como Abraão e Sara tentaram resolver o problema da idade avançada deles, eles achavam que Deus
embora tivesse prometido descendência a Abraão, não tinha explicado como daria essa descendência, e como eles já estavam de idade avançada, resolveram, como se diz, tomar um atalho. E aí Sara deu a sua serva, Abraão coabitou com a serva, teve relações sexuais com a serva dele, como se fosse uma barriga de aluguel para dar filhos ao casal Abraão e Sara. E a gente comentou também, que esse procedimento de querer dar nossa ajudinha à obra do Senhor, ou seja, resolver a nossa realidade exclusivamente com as nossas próprias mãos, normalmente traz problemas. No caso de Abraão e Sara, eu falei que em virtude disso nasceu Ismael, e Ismael, a gente vai comentar isso mais detalhadamente mais para frente, veio a ser um povo inimigo do povo de Deus, do povo de Israel, dos descendentes legítimos de Abraão e Sara. Muito bem, Raquel fez a mesma coisa aqui. Era um costume, não era considerado adultério. Na cultura daquela época, no contexto daquela época, isso é importante que se diga, né? Era costume se fazer esse tipo de acordo quando a mulher era estéril. Então se dava a empregada, né, a serva da mulher para o marido ter relações sexuais com ela e dar uma filha para a esposa. Então foi o que aconteceu aqui com Raquel, e a gente vai ver mais para frente que isso vai trazer problema, porque como a gente leu neste capítulo, um pouco depois Raquel se tornou fértil e teve como filho José, e foram os outros filhos que Raquel e a própria Lia tiveram, através das suas servas, os principais conspiradores contra o primeiro filho legítimo de Raquel, José, que vem, como a maioria de vocês conhece, José que vem a ser governador do Egito, numa história que a gente ainda vai ler posteriormente. Muito bem, então usaram esse costume. Raquel, muito aborrecida, porque Lia, a irmã mais velha, era fértil, ela, aborrecida, quis dar um jeitinho, e o jeitinho foi basear-se nos costumes da época e dar-lhe a serva para ter relações sexuais. E aconteceu que Jacó realmente teve filhos com a serva. E depois tem um outro episódio onde há uma espécie de aluguel do marido para a irmã. Na verdade, Jacó estava casado com as duas, também pelo costume, pela tradição, como a gente já leu em programas anteriores, em capítulos anteriores do livro de Gênesis. E tem um episódio aqui que há esse aluguel. Raquel aluga o próprio marido em troca de mandrágoras, né? que naquela época, naquele contexto, havia uma crença que a mandrágora, o fruto da mandrágora, facilitava a fertilidade. Então Raquel, que até aquele momento deste acordo ainda era estéril, desejou ardentemente as mandrágoras do filho de Lia para poder engravidar. Então ela fez esse acordo. Jacó continuou tendo filhos, teve filhos com a serva de Raquel, teve filhos com Lia, teve filhos depois com a própria serva de Lia, que também lhe deu a serva porque havia deixado de gerar filhos, e depois veio a ter filho com a própria Raquel, com a mulher que ele realmente amava, que era José. E José, o fruto do amor verdadeiro
entre Jacó e Raquel, abençoado por Deus, veio a ser uma grande bênção, que é José, que muitos de vocês conhecem a história de José, que veio a ser um grande nome, um dos grandes personagens do relato bíblico como um todo, veio a ser governador do Egito. Enfim, a gente ainda vai ler esse texto, mas acredito que a maioria de vocês conhece a história de grandes bênçãos que José recebeu e distribuiu entre o povo da região, inclusive aos próprios irmãos que tentaram matá-lo. Muito bem, então Raquel, na verdade, veio a ser fértil. E aí teve José, a gente vai ver mais para frente que Raquel ainda vai ter mais um filho, Benjamim. Mas nesse momento era o primeiro e único até esse momento filho de Raquel, filho do verdadeiro amor, sem subterfúgios, sem atalhos, para que a bênção do Senhor chegasse até eles e continuasse se cumprindo a promessa que Deus já havia feito lá atrás a Abraão, que era dar descendência numerosa e abençoada a Abraão e a Sara. Muito bem, depois ocorre, o texto relata um acordo que Labão faz com José, porque com José não, desculpe, com Jacó, porque Jacó queria voltar para a sua terra, mas aí Labão queria que ele ficasse, porque estava, segundo ele mesmo, estava vendo que o Senhor abençoava Jacó e consequentemente abençoava também aqueles que estavam ao redor dele, nesse caso o próprio Labão. E é o que acontece com a pessoa que é abençoada por Deus. A bênção do Senhor nunca fica apenas com a pessoa. Quando esta pessoa verdadeiramente é uma pessoa abençoada de Deus, é uma pessoa que busca seguir a vontade de Deus, a bênção que recai sobre ela também se estende sobre todos aqueles que têm um relacionamento com esta pessoa. Então, essa história de, por exemplo, estarmos numa igreja pedindo bênção só para mim, infelizmente a gente sabe que acontece muito dentro das nossas igrejas, seja qual for a denominação. Muita gente vai para a igreja pedir bênção para si e esquece que do lado tem um irmão que às vezes necessita mais do que ele ou ela mesmo. Mas o fato é que quando a pessoa é de fato um filho de Deus, um abençoado do Senhor, essa bênção ocorre a olhos vistos, e as pessoas que estão próximas dela também são abençoadas. E Labão reconheceu isso e queria que José ficasse com eles. E aí José disse que ficaria, não precisaria nem receber salário. Porém, ele separaria do rebanho, era um povo pastor, eram pastores, aquele povo todo, daquela região, naquela época, eram pastores de ovelhas, cabras, de rebanhos. Então ele separaria os rebanhos, do rebanho de Labão, aqueles que fossem listados, o que fosse malhado, as ovelhas que fossem negras. Isso seria o salário dele. O resto seria do próprio Labão. E Labão viu vantagem nessa negociação. E além de ver vantagem na negociação, Labão quis enganar Jacó. Veja, eu falei no programa anterior que o erro de Jacó de ter enganado Esaú, mesmo Esaú tendo desprezado o Senhor, mas o erro que Jacó cometeu traria consequências.
E veja, Jacó já foi enganado na questão da primogênita e da mais nova, Lia e Raquel. A gente já explicou isso em programas anteriores. E agora aqui, Jacó vai ser enganado de novo. Labão concordou com as condições que Jacó disse. Ficaria apenas com os animais salpicados, malhados, negros, e os outros seriam todos de Labão, como já eram. Então, esses animais salpicados, malhados, negros, seriam o salário de Jacó. Acontece que a Bíblia diz, nesse texto que a gente leu, diz o seguinte, no versículo 35: mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então o que ele fez? Antes de Jacó, como havia dito, passar pelo rebanho de Labão e separando aquelas que seriam o salário dele, as salpicadas, as malhadas, as negras, Labão foi antes, naquele mesmo dia, como diz o texto bíblico, separou todos esses, deu aos filhos e disse: leva-las daqui. Ou seja, escondeu esses animais, para que Jacó não tivesse o salário combinado. Então, Labão de novo engana Jacó. Veja a consequência que traz um erro, uma atitude impensada. Porém, Jacó, como eu falei, era uma pessoa abençoada por Deus. E por ser abençoada por Deus, o Senhor não permitiu que ele simplesmente fosse enganado e ficasse no prejuízo. Deus inspirou a Jacó a utilizar de um estratagema. O texto fala de uma técnica que ele colocava varas brancas, certamente uma crença popular daquela época, daquele contexto, de ele colocar varas brancas para que os animais, quando cruzassem, quando tivessem filhotes, saíssem malhados, ou negros, ou salpicados, para que o rebanho dele, Jacó, fosse aumentando. Na verdade, muito possivelmente, havia uma reprodução seletiva aí. Nessa separação, os animais seletivamente iam cruzando com animais brancos com pretos, e assim sucessivamente, e assim iam nascendo os filhotes malhados e salpicados. Mas Deus inspirou Jacó a fazer isso, e a Bíblia diz que quando o animal que estava para cruzar era forte, ele colocava para cruzar naquela situação, saíam filhotes fortes, malhados, salpicados e fortes, e ele separava para ele. Quando eram animais fracos, ele não juntava. Então, não nascia nenhum filhote salpicado, malhado ou negro fraco. Os fracos foram ficando para Labão. Isso certamente ocorreu, se passou bastante tempo para que isso tudo ocorresse. E o texto bíblico diz que Jacó foi ficando poderoso, foi ficando rico. Como diz o versículo 43, diz: e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servos e servas, e camelos e jumentos. Então vejam só, Jacó continuou sendo enganado, como eu falei em programas anteriores,
em virtude do engano que ele cometeu contra o próprio irmão, e não havia desprezo que Esaú fizesse ao Senhor que justificasse o engano de Jacó, mas Jacó o enganou. E como eu falei, Jacó vai sendo enganado durante quase a vida dele inteira. E aqui mais uma vez ele foi enganado. Porém, Deus, que o abençoava, que conhecia o coração dele, que era um coração brando e pacífico, como eu já falei em programas anteriores, Deus o orientou para que pudesse, embora sendo enganado, tirar daquele engano a sua própria bênção. A Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. Foi isso que aconteceu aqui. Da própria situação do engano provocado pelo próprio Labão, Jacó, inspirado por Deus, orientado por Deus, utilizando-se de sabedoria, no bom sentido, a sabedoria no bom sentido, não a sabedoria popular com significado de esperteza, de desonestidade, mas a sabedoria, Jacó terminou, como diz o próprio texto bíblico, ficando mais e mais rico. Então, meu amigo e minha amiga, as nossas ações, elas têm consequências. Como eu falei, Raquel quis dar uma ajudinha, assim como Abraão e Sara, e nós veremos que a descendência de Raquel, a descendência legítima, José sobretudo, ele vai ter problemas com aquelas pessoas que nasceram em virtude dessa ajudinha que Raquel quis dar. Mas ele termina sendo abençoado. José é muito abençoado. Jacó sofre as consequências do engano, mas também termina sendo abençoado. Então, meu amigo e minha amiga, se seguirmos o caminho de Deus, nós normalmente não evitaremos as consequências dos nossos erros. No entanto, Deus é capaz de transformar qualquer engano, qualquer engodo, qualquer problema, qualquer doença, qualquer maldição, qualquer obstáculo, qualquer consequência em uma bênção. Porque Deus conhece o coração daqueles que o amam e os protege e os orienta e os abençoa. A irmã Maria José mandou uma participação aqui. Um grande abraço, irmã Maria José. Deus lhe abençoe poderosamente na noite de hoje e em todos os dias da sua vida também. Obrigado pela participação, irmã Maria José. Obrigado pela audiência. Ela diz: paz, professor Carlos. Venho agradecer a todos que oraram pela minha mãe. Ela fez a cirurgia e ocorreu conforme a vontade de Deus, usando os anjos da medicina, e ela já está em casa, glória a Deus, para se recuperar. Sei que vai demorar, mas creio que vai acontecer uma bênção na vida dela, como já está escrito na Bíblia, Efésios 6, versículo 2 e 3. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém, amém. É verdade, é um mandamento e é o primeiro mandamento com promessa de Deus. Honrar o pai e a mãe. E glória a Deus, irmã Maria, pela bênção que Deus derramou na vida da sua mãe. E ela está agradecendo aqui por todas as pessoas que oraram. E eu quero transmitir o agradecimento da irmã Maria José para todas as pessoas que ouviram o programa Vivendo em Fé, né, e também levantaram orações para a mãe da irmã Maria José, a dona Maria Helena. Então, glória a Deus,
Que Deus seja louvado e abençoado por mais essa bênção na vida de uma filha sua. Glória a Deus, muito feliz por isso. Que Deus seja grandemente honrado e louvado por mais essa obra, por mais essa bênção, ok? Mais uma vez, obrigado pela participação, irmã Maria José, e obrigado pela audiência. E Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua mãe, e certamente Deus continuará cuidando dela com carinho, ok? Um grande abraço, irmã Maria José. E muito bem, agora que ouvimos um pouco da palavra de Deus, nada melhor do que louvar o seu santo nome. E hoje, como eu havia falado no programa, no início do programa, iniciaremos o louvor de hoje com o louvor de Oséias de Paula, 100 ovelhas, como pediu a irmã pastora, que no sábado passado ligou aqui para o programa Vivendo em Fé e pediu esse louvor, e eu executei no finalzinho do programa e disse que neste sábado nós estaríamos colocando também esse louvor para executar aqui no nosso programa. Então, vamos louvar o Senhor e iniciaremos com Oséias de Paula, 100 ovelhas. Vamos louvar o Senhor. E você, meu amigo e minha amiga, que está assistindo o programa Vivendo em Fé, através da live no nosso Facebook, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pode também participar do programa Vivendo em Fé. Eu convido vocês para participarem do programa Vivendo em Fé, colocando as suas dúvidas bíblicas, fazendo seus comentários. Pode ser do texto que nós lemos hoje, do livro de Gênesis, ou qualquer uma outra dúvida bíblica, ou também pode pedir louvor, pedir oração, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. E nós estamos com esse espaço da live do Facebook para que você possa participar e interagir aqui conosco no programa Vivendo em Fé. A irmã Viviane, ela está participando aqui pelo WhatsApp do programa, o 99438143, 99438143, e ela colocou aqui: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E é um versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 28. É exatamente isso, irmã Viviane. E como eu comentei nesse primeiro bloco, mais ou menos, você colocou bem o versículo, porque é justamente isso: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Fez isso com José, que veio a sofrer, veio ser vendido pelos próprios irmãos para ser escravo, mas Deus conhecia o coração de José, a fidelidade de José, a fé de José. Lembremos que em capítulos anteriores da Bíblia Sagrada, em leituras em programas anteriores, nós vimos que a fé de Abraão lhe foi imputada por justiça, foi vista como justiça aos olhos de Deus. Então, Deus conhece os seus filhos, aqueles que os amam, aqueles que buscam seguir a sua vontade. Então, como diz o versículo aqui, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus fez isso por José, que sofreu na mão dos irmãos. Fez isso também por Jacó, que embora tenha sido enganado, e ele vai continuar sendo enganado, a gente vai ler outras passagens, ele vai continuar sendo enganado, mas Deus continua o protegendo, o orientando. E nesse episódio do engano, Deus o abençoou poderosamente, mesmo
utilizando a própria situação do engano realizado por Labão. Ok? Então, obrigado pela participação, irmã Viviane. Eu vou ler esse texto que a irmã Viviane colocou também, quando voltarmos para o segundo bloco do programa Vivendo em Fé. Eu vou ler de novo esse texto, porque a irmã Viviane, talvez ela não esteja assistindo o nosso programa através da live, mas como ela mesma falou certa vez, normalmente ela parece ouvir mais pelo aplicativo Radiosnet. Então nós leremos esse texto, de novo esse comentário dela, quando voltarmos para o segundo bloco. Mas é justamente isso, irmã Viviane, caso você esteja assistindo também pela live, é justamente esse caso realmente. Deus abençoou Jacó, apesar de ele não deixar de sofrer as consequências do erro dele. Deus ainda assim, porque conhecia o coração de Jacó e sabia que era sincero, Deus o abençoou poderosamente. A irmã Viviane também está colocando outro texto aqui, outro comentário. Eu vou fazer uma pausa do programa Vivendo em Fé, para que entre os apoios culturais da Rádio Martins FM, mas daqui a pouco nós voltamos aqui para a live, para conversar com vocês, e eu lerei aqui o texto, o comentário da irmã Viviane. Muito bem, nós faremos uma pausa agora no programa Vivendo em Fé para os apoios culturais da Rádio Martins FM. Mas não sai daí não, logo estaremos de volta com mais da Palavra de Deus para você. Voltamos já! Estamos apresentando o programa Vivendo em Fé. Apresentação: Renato Moreno. Vivendo em Fé. Estás comigo, eu posso ZYS 299, Rádio Comunitária Martins FM, uma emissora pertencente à Associação dos Moradores da Rua do Campo, Amoro Campo, Tabuleiro dos Martins. Muito bem, nós estamos nos apoios culturais da Rádio Martins FM, mas nós que estamos aqui na live do Facebook, nós continuaremos interagindo, eu e você. E como eu havia falado, a irmã Viviane colocou um comentário no WhatsApp do programa Vivendo em Fé, que diz: quando cremos em Deus, temos a certeza que até as coisas ruins serão conduzidas por Deus de uma maneira que depois o mal produzirá o oposto. Porque Deus age para que todas as coisas ocorram para o nosso bem e, sobretudo, para a glória dele. Amém, amém. Muito bem colocado, irmã Viviane, muito bem colocado. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência também, sempre fiel aqui no nosso programa Vivendo em Fé. Um grande abraço para você. E é justamente isso, como eu citei no primeiro bloco, Deus transforma maldição em bênção. Então, mesmo situações difíceis, mesmo situações adversas, contrárias a nós, como aconteceu com Jacó, como lemos, Deus transforma aquela situação, orienta-nos de determinada forma para que possamos superar aquela situação e sermos abençoados. Foi o que aconteceu, sermos abençoados, né? Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó foi enganado pela segunda vez por Labão, mas Deus orientou a Jacó de forma que ele utilizou-se daquela situação para, como diz o texto bíblico,
ficar muito e muito rico, para ser muito abençoado, nesse caso aqui, materialmente. Então, e ele vai continuar sendo abençoado na vida dele. A gente ainda vai ler outros textos bíblicos. Então, veja só, como disse a irmã Viviane, até as coisas ruins serão conduzidas por Deus de uma maneira que depois o mal produzirá o oposto. Exatamente isso, né? Quando nós estamos em sintonia com o Senhor, quando nós buscamos a sua palavra, quando nós buscamos fazer a sua vontade, quando nós entendemos que somos completamente dependentes de Deus, então Deus vai guiando a nossa vida para que possamos superar as situações difíceis e sermos abençoados. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Nós não vamos deixar de ter aflições. Não se engane aquele que acha que vai entrar numa igreja, declarar sua fé, ler a Bíblia e não vai ter mais aflição na vida. Não, as aflições elas vão continuar. No entanto, você não sairá derrotado. Ok? Essa é a diferença. Muito bem. Mais uma vez, obrigado pela participação à irmã Viviane, que mais uma vez fez um comentário muito pertinente com relação a esse texto que nós lemos aqui no primeiro bloco do programa Vivendo em Fé. E você que está na live, você que está assistindo o programa Vivendo em Fé através da live do Facebook, eu quero dar um recado para você, que quando você compartilha a live do Facebook, você está agindo como uma missionária ou um missionário do Senhor Jesus. Então, compartilhe essa live, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho, compartilhe com seus irmãos, com a sua família, porque dessa forma você estará sendo um missionário ou uma missionária da palavra de Deus. Vamos voltar então para o programa Vivendo em Fé. São exatamente 21 horas e 1 minuto na capital alagoana. E você está ouvindo Martins FM 87,9 MHz. Renato Moreno. Muito bem, estamos de volta com o programa Vivendo em Fé. Fica aqui coladinho comigo, falando da palavra de Deus e louvando o seu santo nome. Eu quero mandar alguns recados. A Cat Ramos entrou no nosso programa e um grande abraço para você, Cat Ramos. Fica aqui comigo, coladinho com a gente, falando da palavra de Deus até às 22 horas e seremos todos muito abençoados pela graça do Senhor Jesus, ok? Eu quero dar alguns recados antes de iniciarmos o segundo bloco do programa Vivendo em Fé. E o primeiro deles
A irmã Viviane fez algumas colocações aqui, quando estávamos no intervalo, através do WhatsApp do programa Vivendo em Fé, e nós veremos essas colocações da irmã Viviane, ok? Mas antes disso, eu quero dar alguns recados para você que está ouvindo o programa Vivendo em Fé. E o primeiro deles é que você pode levar o programa Vivendo em Fé para onde você desejar. Se você vai sair para algum lugar e não quer perder o programa Vivendo em Fé, você pode levar o programa Vivendo em Fé para onde você for. Uma das formas de você fazer isso é através do site da Rádio Martins FM, o www.radiomartins87fm.wixsite.com/lagoas, repetindo, www.radiomartins87fm.wixsite.com/lagoas. Você entrando nesse site através do seu smartphone, do seu tablet, do seu notebook, do seu iPhone, entrando nesse site, automaticamente você estará conectado com toda a programação da Rádio Martins FM, e agora, aos sábados à noite, das 20 às 22 horas, com o programa Vivendo em Fé. Outra forma de você levar o programa Vivendo em Fé para onde você estiver é através do aplicativo Radiosnet, né? O aplicativo que, por exemplo, a irmã Viviane normalmente utiliza para ouvir o programa Vivendo em Fé. O aplicativo Radiosnet você encontra para download tanto para iPhone como para smartphone Android. Basta fazer o download do aplicativo Radiosnet, buscar no aplicativo Rádio Martins FM, e ao clicar em Rádio Martins FM, automaticamente você estará conectado com toda a programação daquele dia no tabuleiro, e aos sábados à noite, das 20 às 22 horas, com o programa Vivendo em Fé e com a Palavra de Deus. E outra forma de você levar o programa Vivendo em Fé para onde você for é através da live do nosso blog, da página do blog Preceito de Fé no Facebook, no endereço www.facebook.com/Preceito de Fé. Repetindo, www.facebook.com/Preceito de Fé. Entrando nesse endereço, automaticamente você se sentirá como se estivesse aqui comigo dentro do estúdio da Rádio Martins FM, assistindo o programa Vivendo em Fé. Então você pode utilizar essas três formas para levar o programa Vivendo em Fé para onde você for. Outro recado que eu quero dar é que você pode participar do programa Vivendo em Fé. Uma das formas de você participar do programa Vivendo em Fé é como fez o irmão Marcelo de Satuba. Um grande abraço, irmão Marcelo de Satuba. Deus lhe abençoe poderosamente. Já selecionamos aqui, inclusive, viu, irmão Marcelo? Já selecionamos o louvor que o senhor pediu, de Marcos Antônio, Te Peço Perdão. Já está aqui na nossa playlist para tocar assim que encerrarmos esse quadro nos louvores desse segundo bloco. É o primeiro louvor, aquele que o irmão pediu, ok? Então, um grande abraço, Deus te abençoe, irmão Marcelo de Satuba, abençoe você e a toda a sua família poderosamente na noite de hoje e em todos os dias e noites da sua vida, ok? E daqui a pouco, fique ligadinho aí que daqui a pouco nós estaremos rodando o seu louvor e nos abençoando a todos, ok? Deus nos abençoará a todos também através desse louvor. Muito bem, então, assim como fez o irmão Marcelo de Satuba, você pode participar do programa Vivendo em Fé, ligando para o telefone da Rádio Martins FM, o 3353-5112, 3353-5112. Então você liga para cá, pede o seu louvor, pede sua oração, coloca a sua dúvida bíblica, faz algum comentário e participe do programa Vivendo em Fé. Outra forma de você participar do programa Vivendo em Fé é através do WhatsApp do programa Vivendo em Fé. 9413 8143 99413 8143. Você pode mandar mensagem de áudio, mensagem de texto, que nós estaremos aqui ouvindo
e na medida da graça de Deus, atendendo seus pedidos. Você pode pedir louvor, pedir oração, fazer algum comentário, colocar alguma dúvida bíblica, colocar algum texto, algum versículo bíblico, como por exemplo a irmã Viviane fez aqui, nós leremos daqui a pouco. Lemos para os nossos ouvintes da live, os nossos acompanhantes da live do Facebook, nós leremos aqui também no rádio. E agora pelo WhatsApp, a irmã Maria José disse: professor, eu e minha mãe estamos acompanhando o seu programa e aprendendo mais de Deus. Ela está agradecendo a todos também. Que Deus abençoe sempre a todos. Amém, amém, irmã Maria José. Um grande abraço para você. Obrigado mais uma vez pela audiência e pela participação. Um grande abraço para a dona Maria Helena, sua mãe. Que Deus a abençoe e continue abençoando grandemente, com muitas vitórias e muita paz. O que desejamos. Que Deus a abençoe poderosamente e que logo ela esteja com a saúde perfeita, restaurada plenamente. Ok? Então, um grande abraço, obrigado pela participação, pela audiência também sua, Maria José, também da sua mãe, dona Maria Helena. Obrigado também pela participação da irmã Viviane. Que Deus abençoe a todas vocês poderosamente. A irmã Viviane mandou um texto aqui, um comentário, daqui a pouco nós leremos. Então, uma outra forma de você participar, justamente desta forma, como fez a irmã Viviane, como fez a irmã Maria José, através do WhatsApp do programa Vivendo em Fé. Você pode pedir seu louvor, pedir sua oração, fazer o seu comentário, colocar sua dúvida bíblica. O WhatsApp do programa é o 99413 8143. 99413 8143. E também para vocês que estão assistindo pela live do Facebook, no www.facebook.com/Preceito de Fé, vocês também podem comentar aí diretamente pela live do Facebook. Eu quero mandar também um abraço para a Eliane Campos, para a Rosilma Moreno, para a Kate Ramos, que estão também nos acompanhando através da live do programa Vivendo em Fé, no endereço, repetindo, www.facebook.com/Preceitos de Fé. Tá? Então quem está assistindo pela live também pode colocar os seus comentários, seus pedido de oração, pedido de louvor. Eu quero também mandar um abraço para a irmã Socorro, mãe da Cat Ramos, né? Um grande abraço para a senhora. Deus lhe abençoe poderosamente na noite de hoje e em todos os dias e noites das suas vidas, ok? Quero mandar de novo um abraço para a irmã Solange, que sempre está conosco ouvindo o programa Vivendo em Fé, a irmã Cícera, que também está sempre conosco, e a irmã Pastora, que inclusive hoje tocamos na íntegra, logo no começo do programa, no primeiro bloco de louvores, tocamos o louvor que ela havia pedido no sábado passado, que nós executamos no final do programa. Estamos executando de novo no começo do programa o louvor de Eusério de Paula, 100 ovelhas. E mais tarde, só lembrando, irmão Marcelo, mais tarde nós estaremos, daqui a pouco, também nós estaremos também tocando o louvor que o senhor pediu, né? O louvor de Marcos Antônio, ok? Muito bem. A irmã Eliane aqui pediu oração. A irmã Eliane pediu oração. Ao final do programa, viu, irmã Eliane, nós faremos oração por você e por sua família, ok? Ela colocou aqui, as pessoas continuam falando no WhatsApp, por uma causa que coloquei nas mãos de Deus, roguei a Ele sabedoria e discernimento para isto. Muito bem, irmã Eliane. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, esse é o melhor pedido que podemos fazer, é justamente o pedir sabedoria
ao Senhor. Pedir sabedoria ao Senhor. Amém? Então, você está pedindo a melhor coisa que podemos pedir, né? Como Salomão pediu sabedoria, como nos relata a Bíblia. Muito bem. Então, existe essa forma também da live de você fazer seus comentários através da live do programa Vivendo em Fé, ok? E irmão Marcelo, como eu estava dizendo, daqui a pouco nós tocaremos o seu louvor. Te peço perdão. Muito bem. E por fim eu quero dar o recado que na segunda-feira o áudio deste programa já estará disponível no nosso blog, o blog Preceitos de Fé, no endereço www.preceitosdefé.blogspot.com. Repetindo, www.preceitosdefé.blogspot.com. Na segunda-feira, o áudio na íntegra deste programa já estará disponível no nosso blog, ok? Estamos recebendo uma ligação aqui. Programa Vivendo em Fé, boa noite. Quem fala? Amém? Alô? Oi, irmã pastora, tudo bem? A senhora ouviu o louvor? Vai ser ovelhas hoje? Ah, foi, né? Hoje tocamos logo no começo do programa. Ah, tá certo. Tá certo. Uma palavra para a senhora? Certo. Tá ok, tá certo. Amém. Coloquei no começo, coloquei no começo. Hã? Qual seria? Eu te peço perdão? Como? Pregadores de rosa, é isso? Certo. Nós vamos procurar aqui no nosso acervo e tentar colocar para a senhora, tá ok? Amém. Certo. Deus certamente vai falar, com certeza. Amém? Obrigado pela participação. Boa noite, irmão. Deus lhe abençoe. Muito bem, minha pastora aqui de novo, entrando em contato com a gente, né, e falando, tá ligadinha aqui. Um grande abraço, minha pastora. Obrigado pela participação e pela audiência aqui no programa Vivendo em Fé. Ela também pediu oração no nosso programa Vivendo em Fé. Ela pediu também um louvor também de Marcos Antônio. E vamos ver se a gente consegue colocar aqui ainda o louvor de Marcos Antônio que ela pediu. Ok? Muito bem. Então, como eu estava falando, nós vamos pronto, irmã. Nós já selecionamos aqui o seu louvor, viu, irmã pastora? Tocaremos também daqui a pouco no nosso programa Vivendo em Fé, ok? Então, continuando, nós iremos agora para o segundo bloco. Como eu estava falando, nós como eu havia falado, nós vamos agora para o segundo bloco do programa Vivendo em Fé e vamos
agora fazer um pouco diferente do que fizemos no primeiro bloco. No primeiro bloco, nós lemos a palavra de Deus na sequência em que ela se encontra. Então, nós estamos lendo o livro de Gênesis, e hoje lemos mais um capítulo do livro de Gênesis, que foi o capítulo 30. Nós falamos um pouco da história de Jacó. E agora nós vamos ao segundo bloco do programa Vivendo em Fé, onde nesse segundo bloco nós fazemos um pouco diferente. E o que seria esse pouco diferente? Nós selecionamos um tema para abordá-lo aqui no programa Vivendo em Fé à luz da palavra de Deus. Então, nós colocamos normalmente um tema sobre ética, um tema sobre religião, algo que esteja sendo discutido na sociedade ou dentro das igrejas, algo de relevância. Nós trazemos esse tema e buscamos ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito desse tema. Então, este é o objetivo do segundo quadro do programa Vivendo em Fé, que é a meditação na palavra. Então, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Muito bem, vamos então meditar na palavra de Deus. Antes de meditarmos na palavra de Deus, eu havia prometido aos nossos acompanhantes do Facebook, da live do Facebook, que nós leríamos aqui o texto que a irmã Viviane, comentário que a irmã Viviane colocou aqui no nosso intervalo. Enquanto estávamos no intervalo, a irmã Viviane, através do WhatsApp do programa Vivendo em Fé, colocou: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E ela coloca também: quando cremos em Deus, temos a certeza que até as coisas ruins serão conduzidas por Deus de uma maneira que depois o mal produzirá o oposto, porque Deus age para que todas as coisas ocorram para o nosso bem e, sobretudo, para a glória dele. É exatamente isso, irmã Viviane. Deus, como aconteceu com Jacó, eu tinha comentado, como aconteceu com Jacó foi enganado por Labão, né, pela segunda vez, no capítulo que nós lemos hoje. Jacó foi enganado por Labão, mas por Jacó ter um coração quebrantado, um coração mais próximo de Deus, Deus utilizou, dentro daquela situação do engano que Labão provocou, Deus orientou a Jacó para que ele se saísse bem e fosse abençoado. Então, é justamente isso, como eu tinha citado, quando nós estávamos comentando o capítulo 30, né, a Bíblia diz que Deus pode transformar maldição em bênção. Então, Deus pode transformar os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores, orientando-nos, guiando-nos, abençoando-nos em verdadeiras bênçãos, como fez com Jacó. Então, é justamente isso que a irmã Viviane colocou aqui. Então, obrigado mais uma vez pela participação, viu, irmã Viviane? Obrigado pelo comentário. Quero também agradecer à irmã pastora que nos ligou agora e pediu um louvor. Já selecionamos, viu, irmã pastora? Já está aqui selecionado, esperando tocar o seu louvor, e também o louvor do irmão Marcelo de Satuba, que também ligou para nós e pediu um louvor, ok? Então logo
vocês ouvirão os louvores que vocês pediram e serão abençoados por ele. Um grande abraço para vocês. Vamos então ao segundo quadro do programa Vivendo em Fé. Tem mais uma ligação aqui. Programa Vivendo em Fé, boa noite. Oi, minha pastora. Pedrinho, seu neto? E é, né? Certo. Pronto. Eu mando para ele sim. Ok? Obrigado. Pai. Muito bem. A irmã pastora está dedicando o louvor Pregador de Rosas para o seu neto Pedrinho. Ok? Então, esse louvor que daqui a pouco a gente vai ouvir é para o neto da irmã pastora, o Pedrinho. Obrigado de novo pela participação, irmã pastora, e obrigado pela participação também, irmã Viviane e irmã Maria José, que estão sempre conosco também aqui. Ok? Um grande abraço para todas vocês. E vamos então meditar agora sim na palavra. E o tema que nós escolhemos, que Deus colocou no nosso coração para abordarmos na noite de hoje, é a unção de Deus. A unção, mas uma unção específica, a unção para a batalha. Muitas vezes nós estamos enfrentando uma situação, uma dificuldade, uma dor, um sofrimento, uma doença, qualquer que seja a natureza do problema. E muitas vezes nós queremos atacar de frente este problema e resolvê-lo com as nossas próprias mãos. Aliás, é comum, é um ditado comum, e é um costume comum na nossa sociedade, de que quando temos uma dificuldade, nós procuramos resolver aquela dificuldade de todas as formas, e quando não tem mais nenhuma solução, buscamos a Deus. Mas eu quero dizer que quando fazemos isso, estamos procedendo de forma incorreta. A primeira ajuda que devemos buscar é a ajuda de Deus, porque somos inteiramente dependentes do Senhor, de mais ninguém. Deus, como diz a palavra, deve ser o nosso refúgio. Então, por que não entregamos as nossas dores, os nossos problemas, as nossas dificuldades, assim que elas aparecem a Deus, e pedimos a Ele orientação? Mas parece que temos uma certa vergonha de Deus, achamos que Ele anda muito ocupado e não queremos o aborrecer com coisas pequenas. E o que acontece é que terminamos colocando, como diz o ditado popular, o jargão popular, colocando os pés pelas mãos. Nós terminamos fazendo atalhos, criando pseudo-soluções, que terminam, na maioria das vezes, redundando em maiores problemas. Veja, no primeiro bloco nós lemos a situação de Raquel. Raquel era estéril, queria um filho. E qual foi a solução? Dá a Jacó a sua serva para que coabitasse com ela. E nós leremos em capítulos posteriores que esses filhos vieram a ser problema para o primeiro filho legítimo de Raquel, José. Então, meu amigo, minha amiga, busquemos em primeiro lugar a Deus. E enquanto Deus não nos orienta, não nos fortalece, não nos unge para a batalha, simplesmente esperemos. Esperemos.
Deus sabe a hora, a forma, o momento de agir. E a hora dele sempre será melhor para nós. Veja, quando Davi, vemos isso no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, quando Davi enfrentou Golias, essa história é muito conhecida, quando Davi enfrentou Golias e venceu Golias, o gigante, antes disso, ele, Davi, já havia sido escolhido por Deus e ungido pelo profeta. Foi essa unção, foi essa escolha que deu forças e sabedoria a Davi para vencer Golias. Porque não fosse assim, ele teria perecido diante do inimigo, como inclusive o rei Saul achava que iria acontecer. Mas Davi havia sido ungido pelo profeta a mando de Deus. Meu amigo e minha amiga, muito cuidado ao enfrentarmos uma situação difícil, ao enfrentarmos o inimigo de alguma forma. Muito cuidado para não querermos fazê-lo, como diz o jargão popular, de peito aberto. Apenas nós e ele, apenas nós e o problema, apenas nós e o inimigo. Busquemos a unção de Deus, busquemos a orientação de Deus. E nesse sentido, Moisés nos dá um exemplo muito válido. Se você está com o seu manual da vida, como eu lhe digo, se você está com a sua Bíblia Sagrada, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33. No capítulo 33. Moisés já havia libertado o povo, o seu povo de Faraó. E no capítulo 33, versículo 15, relata o seguinte: então lhe disse Moisés, disse a Deus: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Veja, Moisés naquele momento poderia estar se sentindo todo poderoso, estava guiando uma multidão, era o líder, o povo era completamente dependente dele, o que ele dizia o povo fazia. Mas para seguir adiante, Moisés disse ao Senhor: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Veja, ele não queria nem sair dali. Se Deus não fosse com ele, ele rogava ao Senhor: nem me faça sair daqui, nem faça-nos, ele e o povo, sair daquele lugar. E muitas vezes, porque nós fomos usados alguma vez por Deus em alguma situação, nós achamos que podemos tudo. E infelizmente nós vemos em algumas igrejas pessoas sem o devido conhecimento da palavra, sem a devida preparação
em termos de buscar realmente viver a palavra de Deus, querer fazer doutrinação, querer liderar equipes, e algumas até querer fazer entrevistas com o inimigo. Meu amigo e minha amiga, antes de qualquer batalha, e nós por vezes vivemos uma batalha espiritual, Paulo diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue. Nós precisamos da unção, da presença de Deus no nosso caminhar, na nossa vida. E para isso precisamos buscá-lo. E buscamos através da sua palavra. Numa situação muito semelhante, e você que está com a sua Bíblia, ainda continuaremos no início dela, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Números. No livro de Números. No capítulo 14 do livro de Números. Nessa situação do livro de Números, é uma história também muito conhecida. Deus havia orientado Moisés para que ele mandasse até a região da terra prometida espias, pessoas que fossem observar aquela região e depois voltassem e relatassem a situação. Essa história também é muito conhecida na Bíblia Sagrada. 12 pessoas foram escolhidas, uma de cada tribo, visitaram a situação, a terra prometida, viram a pastagem, as pessoas, e voltaram para dar o relatório a Moisés e ao povo de Deus. E com exceção de Caleb e Josué, os outros 10 disseram que não poderiam entrar naquela terra porque o povo era muito forte e poderoso. Então, naquele momento demonstraram que não tinham confiança no Senhor. E apenas Caleb e Josué desejavam seguir em frente para tomar posse daquela terra que Deus havia prometido, e justamente por isso eles queriam seguir, porque era uma promessa de Deus. Mas os outros 10 não creram na promessa de Deus. Essa história é muito conhecida. E quando perceberam o erro que tinham cometido, porque deixaram de crer no Senhor, resolveram, como eu falei alguns minutos atrás, de peito aberto, por conta própria, subir e tentar tomar aquelas cidades. E tentaram tomar aquela cidade. Mas Moisés os alertou e disse no versículo 42: não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. O que eles fizeram? Eles já tinham rejeitado a Deus, já tinham deixado de crer na promessa de Deus e negado declaradamente o poder de Deus para dar-lhes aquelas terras. E assim se afastaram do Senhor. Depois perceberam a bobagem que havia feito e resolveram de si mesmos, sem pedir orientação a Deus, sem pedir a bênção de Deus, tomar a terra. Moisés avisou: não vá, porque Deus não estará convosco. E eles foram, porque era uma decisão deles, não de Deus. E eles foram. E o texto bíblico diz no versículo 45:
Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam nas montanhas e os feriram, derrotando-os até Horma. Meu amigo e minha amiga, de nós mesmos nós somos incapazes de fazer qualquer coisa. Jesus nos disse: sem mim nada podereis fazer. Nada podereis fazer. Meu amigo e minha amiga, às vezes vejo também igrejas que se organizam em células, que têm células. Não há mal nenhum em igrejas com células, é uma forma de organização, de divisão de trabalho. Mas o que eu já vi em algumas situações é colocar como líder de células, normalmente jovens, inexperientes, na vida e na palavra, que são muitas vezes apenas treinados em oratória, mas que muito pouco conhecem da palavra de Deus, e são colocados para liderar essas células, liderar esses grupos. Meu amigo e minha amiga, onde está a preparação? Onde está a unção de Deus? Precisamos, quando vamos enfrentar situações de dificuldade, e em grupos assim, diversas situações ocorrem, porque estamos tratando com diversas personalidades. Em situações assim, certamente em algum momento seremos testados. E como nos sairemos quando formos testados? Se não temos previamente a escolha do Senhor, a unção do Senhor, a preparação, a sabedoria, como uma irmã comentou aqui na noite de hoje, a sabedoria que Deus nos dá. Meu amigo e minha amiga, não se engane, Deus não vai dar sabedoria àquele que não a deseja, aquele que em vez de buscar a palavra de Deus, busca a novela, o jogo de futebol, a pornografia na internet, a conversa fútil, às vezes dentro da própria igreja, a fofoca, a maledicência, a inveja, o ciúme. É na palavra de Deus que buscamos a unção do Senhor. Meu amigo e minha amiga, não se engane, que não basta um pastor, um missionário, um clérigo de alguma denominação colocar a mão sobre a cabeça e a unção passa milagrosamente, magicamente para alguém. Precisamos buscá-la, precisamos desejá-la ardentemente. E isso também na nossa vida. Se vamos enfrentar batalhas, busquemos a Deus. Se estamos enfrentando dificuldades, busquemos a Deus antes de agir. Não façamos como fez Raquel, como lemos no primeiro bloco. Querer dar um jeitinho, porque na maioria das vezes esse jeitinho nos trará problemas no futuro. Devemos, antes da batalha, devemos procurar Deus. E se já estamos nela, ainda mais.
nela ainda mais. Porque Deus jamais negará a orientação, jamais negará a bênção, jamais negará a sabedoria. Eu citei aqui um pouco mais cedo, através de um comentário, de Salomão. Salomão recebeu um reino de seu pai Davi, que segundo a Bíblia, Davi era segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus. Salomão, seu filho, recebeu dele, Davi, o homem segundo o coração de Deus, recebeu um reino. Ele já tinha poder. Ele orou a Deus. Podia pedir qualquer coisa. Ele pediu sabedoria. Precisamos e muito buscar a sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor falando, meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. É isso que devemos buscar. É essa unção, a unção da sabedoria. Veja, Davi foi ungido por Deus. E alguém pode dizer, não, mas a Bíblia não mostra Davi procurando essa unção. Mas a Bíblia demonstra claramente, durante a história dele, que Davi tinha um coração diferenciado, que Davi era sim um seguidor do Senhor. Precisamos fazer isso, precisamos buscar isso com sinceridade de coração. E a irmã coloca aqui um comentário no WhatsApp dizendo: tenho buscado me colocar diante dele e pedir sempre a sua força, coragem, discernimento e sabedoria para todas as situações da minha vida. Muito bem, obrigado mais uma vez pela participação, irmã Eliane, e pelo comentário. É justamente isso, nós devemos buscar a Deus em todas as situações da nossa vida. Deus não está ocupado para você. Deus não vai dizer, espera um pouquinho, ouço já o seu problema. Não. Deus é onisciente e onipresente. Deus, na verdade, conhece todas as nossas situações antes de abrirmos a boca. Mas precisamos reconhecermos a nossa inteira dependência do Senhor. E buscarmos a sua sabedoria. Quando formos enfrentarmos um problema, buscarmos nos vestirmos das armaduras de Deus, como disse o apóstolo Paulo. E assim, venceremos as nossas batalhas. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a todos a sua paz. Amém? Aí a irmã coloca que ele ouve sempre. De fato, Deus ouve sempre. E ela conclui dizendo: precisamos aprender a escutá-lo. O que falta, na verdade, é justamente isso. Deus não deixa de falar, nós é que deixamos de escutar. Ok? E agora que falamos da palavra de Deus, nada melhor do que louvar o seu santo nome. E vamos começar então com o louvor que o irmão Marcelo de Satuba pediu, e logo em seguida o louvor que a irmã pastora pediu. Ok? E em seguida faremos uma oração para encerrarmos o programa. Vamos louvar ao Senhor.
Meu amigo e minha amiga, você que está ouvindo o programa Vivendo em Fé, assistindo o programa Vivendo em Fé pela live do nosso programa, eu quero agradecer logo de início a participação de todos vocês, as dúvidas. Vocês algumas optaram por colocar suas dúvidas aqui no WhatsApp, lembrando que vocês podem participar e colocar suas dúvidas, colocar seus comentários também diretamente na live do programa Vivendo em Fé, aqui diretamente no Facebook. E a irmã coloca: o coração anda cheio de perguntas e creio que só ele me responderá. O melhor conselheiro, né, e a melhor, por assim dizer, pessoa que devemos buscar responder as nossas perguntas é justamente o Senhor, ok? Mais uma vez, obrigado pela participação de todos vocês aqui no WhatsApp do WhatsApp do programa Vivendo em Fé, também pela live e também pelo telefone. Programa Vivendo em Fé, boa noite. É verdade, é um louvor muito lindo mesmo. É um louvor abençoado, né? Sim, logo é o próximo. É o seguinte agora. Tá bom? Fica aí coladinho que a gente toca já. Boa noite, Pai. Deus abençoe. Daqui a pouco nós estaremos tocando o louvor da irmã pastora. Então eu quero agradecer a todos vocês que participaram do programa Vivendo em Fé e quero relembrar, compartilhe essa live, que compartilhando a live do programa Vivendo em Fé, você também está sendo uma missionária ou um missionário do programa do Senhor, da palavra de Deus. Porque a partir do momento que você compartilha essa live, você está distribuindo a palavra de Deus e cumprindo aquilo que Jesus nos comissionou a fazer, que é pregar o Evangelho por todo o mundo e a toda a criatura. Então, continuem compartilhando. Algumas pessoas sei que já compartilharam. Compartilhe com seu amigo, compartilhe com sua família, com seu colega de trabalho, que você estará ajudando na divulgação da palavra de Deus e consequente na obra do Senhor, ok? Eu quero mandar um abraço a todos vocês que participaram. Nós estamos nesse momento tocando o louvor para quem está ouvindo o programa Vivendo em Fé pela rádio, pelo aparelho radiofônico, ou pelo aplicativo Radiosnet, ou pelo site da Rádio Martins FM. Nós estamos tocando o louvor de Marcos Antônio. Te peço perdão, que foi o louvor que o irmão Marcelo de Satuba pediu. Um grande abraço para o irmão Marcelo. E daqui a pouco nós estaremos também tocando o louvor Pregadores de Rosa para o neto da irmã pastora, o Pedrinho, ok? Então ele vai começar agora, daqui a pouco nós estamos começando com ele, e ao final nós faremos uma oração para a irmã Eliane e para todos que estão ouvindo o programa Vivendo em Fé. Nesse momento está começando, aqui pela nossa playlist, está começando justamente o louvor que a irmã pediu, o Pregadores de Rosa, de Marcos Antônio, que a irmã pastora havia pedido, ok? Então, e lembrando, ao final, assim que encerrarmos essa live, ela já vai ficar automaticamente salva, gravada no Facebook, no endereço www.facebook.com/Preceito de Fé. Esse endereço que vocês, amigos e amigas da live do Facebook, estão assistindo, ele vai ficar gravado na íntegra o nosso programa aqui, como estamos interagindo aqui, eu e você. Então, eu peço que mesmo depois
que tenha terminado o programa, compartilhe esta live. Porque você estará ajudando a divulgar a palavra de Deus e sendo missionário e missionária da palavra do Senhor. Ok? Então, não deixe de compartilhar, não deixe de colocar os seus comentários na live, no WhatsApp do programa Vivendo em Fé, nas nossas publicações. Lembrando que o áudio desse programa, o podcast desse programa, inclusive com os louvores, estará disponível já na segunda-feira no nosso blog, no blog Preceito de Fé, no www.preceitodefé.blogspot.com www.preceitodefé.blogspot.com. Eu quero mais uma vez agradecer a irmã Viviane, a irmã Maria José pela participação, a irmã Eliane, Rosilma Moreno, Cati Ramos, a irmã Pastora, a irmã Cícera, a irmã Solange, que sempre está conosco também, o irmão Marcelo de Satuba, que ligou e também pediu louvor, acabou de ouvir o louvor que ele pediu. Então, nós vamos agora, daqui a um minutinho, estaremos encerrando o programa, mas no próximo programa nós estaremos aqui de novo louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Agradeço mais uma vez a participação de todos e vamos encerrar aqui o programa. E com esse louvor de Marcos Antônio, Pregadores de Rosas, nós estamos encerrando o programa Vivendo em Fé. Senhor Pai, te pedimos, Senhor, poderosamente, Senhor, que toque, ó Pai, a vida da irmã Eliane, Senhor, abençoa, Senhor, poderosamente, e dá-lhe, ó Pai, as respostas que ela necessita, Senhor, orienta, Senhor, dá-lhe sabedoria, Senhor, guia o seu caminho, Senhor, porque tu disseste que aqueles que o temem, tu ensinarás o caminho que deve escolher, Senhor. Guia, ó Pai, os passos da irmã Eliane, Senhor, e abençoa também a irmã Pastora, Senhor, e toda a sua família, Senhor. Continua fazendo maravilhas na vida dela, Senhor. Abençoa poderosamente toda a família, Senhor. Ó Pai, e Deus, Senhor, dá-lhe, Senhor, orientação, Senhor, conforme a tua vontade. Guia os seus passos, Senhor, porque tu, ó Pai, tu essa noite te pedimos, fala, ó Pai, com a irmã Pastora, Senhor, porque tu tens as respostas, Senhor, porque nós, como diz a tua palavra, nós fazemos os planos, mas as respostas vêm de ti, Senhor. Dá, ó Pai, a resposta que a irmã Pastora precisa e a resposta que a irmã Eliane precisa, Senhor. E derrama, Senhor, tuas bênçãos sem medida sobre todos aqueles que estão ouvindo esse programa na noite de hoje. É o que te pedimos e já te agradecemos, no nome glorioso de Jesus. Amém. Com essa oração, encerramos o programa Vivendo em Fé. E até o próximo sábado, até o próximo programa Vivendo em Fé. Boa noite, um forte abraço. Tchau. Muito bem, encerramos então o programa Vivendo em Fé, mas não fique triste. No próximo sábado estaremos aqui de novo, reunidos em nome de Jesus para louvar o seu santo nome, engrandecer o seu nome e falar mais da palavra de Deus. Eu quero mais uma vez agradecer pela participação de todos vocês, pela audiência, e que Deus abençoe poderosamente na noite de hoje e em toda a semana e em todos os dias da sua vida. Um forte abraço, mais uma vez, obrigado pela participação, Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo programa Vivendo em Fé. Tchau!